Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje a gente tem uma convidada, uma colega muito especial, que é a Natália Carneiro. Olá, Natália, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes, né? E a Natália é nutricionista, né, Natália? Nutricionista. Também. Você pode se apresentar para a gente? Sou nutricionista clínica funcional, integrativa, especialista em diabetes, sou diabética tipo 1 e estou fazendo pós-graduação em endocrinologia e metabologia também. Que legal! E você fez a pós em nutrição funcional? Funcional, isso. E agora está fazendo outra pós? Agora estou fazendo outra pós em endocrinologia e metabologia. Ai, que legal, né? E conta um pouquinho pra gente da sua história, assim. Por que você quis fazer nutrição por ser diabética, né? Como que é? Não? Todo mundo pergunta isso, né? Foi fazer nutrição por causa do diabetes? Não, mas eu falo que eu me encantei ainda mais pela nutrição depois que eu vi a diferença que ela fazia na minha vida. Então, a diferença que ela fazia, como o meu controle mudou depois da faculdade. Entendi. Eu falo que depois da faculdade, meu controle, meu olhar para o diabetes foi outro. Foi outro. E como você descobriu, né, sua mãe, no caso, né, que diabetes tipo 1 a gente descobre geralmente quando é mais nova, né? Isso. Ela pode acontecer em adultos, tá? Mas geralmente acontece na infância. Apesar de hoje estar mudando bastante isso, tá tendo bastante casos de diabetes tipo 1 na fase adulta já. Então, mesmo? Por ser uma doença autoimune, ela pode aparecer, né? Pode ser desenvolvida em qualquer momento da vida. Mas a prevalência ainda é na infância. Mas tem algum motivo para ser na infância ou não? Não se sabe. Não assim. se sabe, né? É uma doença autoimune. Porque tem outras doenças autoimune que a gente descobre depois, né? Tipo o hipotiroidismo, né? Geralmente é adulto, né? Adulto, psoríase, tem várias doenças autoimunes que são descobertas mais na fase adulta. Mas o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e pode vir também alterações genéticas, tá? E aí eu descobri com 6 anos de idade, 6, 7 anos ali. Eu acho que foi um baque tão grande para os meus pais que eles não sabem a data exata. Então eu não tenho essa data exata, mas foi com 6, 7 anos. E comecei a urinar muito, então fazer xixi na cama de novo, coisa que não fazia mais, né, com essa idade. Beber muita água, não queria brincar com os amigos, então aquele cansaço, só queria ficar deitada e o emagrecimento muito rápido. Então, nessa idade, né, aquele emagrecimento muito rápido assusta. E aí foi com essa idade que foi descoberta. Aí você foi o seu pai te levou Demorou ao um pouquinho para ser descoberta na época até. Acharam que eu estava com desidratação. E aí, bastante suco de laranja, mingau de aveia, tudo que só piora, né? Mas aí depois, quando viu que eu estava largada, assim, que eu cheguei a ficar meio que largada. E aí minha mãe correu comigo para o hospital e aí descobriram que era o diabetes. E aí você começou o tratamento? Aí começou o tratamento, daí já com uso de insulina. Só que naquele período, naquela época, era muito diferente do que nós temos hoje. Então não tinha a ponta de dedo para verificar a glicemia. Era tirinhas, keto diastic, o nome, que fazia xixi para ver quanto estava a glicemia ali. Então não tinha uma precisão. Os tipos de insulina antes eram bem diferentes. Hoje já mudou bastante. Já é bem mais moderno, né? Tá mais moderno, os tipos de insulina que usa. Hoje já tem muito mais conhecimento sobre o diabetes, né? E vamos falar um pouquinho, então, do diabetes tipo 1, né? As causas do diabetes tipo 1. Ela é uma doença multifatorial, né? Assim, ela é uma doença autoimune, mas tem a questão genética, né? Isso. As causas hoje não estão definidas. A gente sabe de possíveis causas. Então, hoje se fala muito do intestino, mas não tem nada assim, não tem como a gente saber qual foi a causa do diabetes tipo 1. Então, a gente não consegue identificar. Então, o paciente descobriu que tem diabetes, não dá pra gente saber o que foi a causa, o que causou aquilo. Mas acho que o fator genético é bem prevalente, assim, né? Sim. E quando a pessoa descobre que ela tem diabetes tipo 1, ela tem que começar imediatamente o
o tratamento, né? Imediatamente. O que acontece? No diabetes tipo 1, o pâncreas para de produzir insulina completamente. Então, quando descobre é muito rápido, diferente do diabetes tipo 2. Então, ele vem com sintomas muito rápido, porque o pâncreas parou de produzir insulina. Sim. Então, ele precisa entrar com o uso de insulina, né? Com aplicações diárias de insulina. Já no tipo 2, já é geralmente é um estilo de vida que leva ele a ter esse diabetes. E é gradual, né? Então, a pessoa vai deixando de produzir a insulina, né? Acontece a falência, né, dessas células beta-pancreáticas lentamente, né? Lentamente. Ou a resistência insulínica, né? Então, isso muitas vezes no tipo 2, ele vive 10 anos com diabetes e nem sabe. Então, por isso que é importante a gente conscientizar de fazer exames periódicos, não deixar os sintomas assim. As pessoas muitas vezes falam assim, eu estou trabalhando muito, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não tenho energia, porque vai vindo, esses sintomas são mais leves e a pessoa acha que é da correria do dia a dia de hoje. E sabe o que eu vejo também muito? As pessoas, elas têm a vida muito corrida, realmente, trabalham muito, né? Têm os filhos e tal, e não fazem exames periódicos. Então, às vezes a pessoa está com diabetes já faz tempo e ela nem sabe, porque a diabetes tipo 2, ela não tem muitos sintomas, né? Ela é muito silenciosa. E o que eu pego muito no consultório, os pacientes geralmente vêm, ele descobre o diabetes por causa de alguma complicação já. Então, ele estava com a vista ruim, foi no oftalmo, viu que estava com um problema devido ao diabetes, mas ele nem sabia que ele tinha diabetes. Então, ele vai, passa no cardio, ele vê que está com algum problema, aí ele vem, ele já estava com diabetes há muito tempo. E o que a gente escuta muito é assim, nossa, você não tem cara que tem diabetes. Porque não tem que ter cara. Mas é uma doença que não tem cara, né? Então, assim, nossa, nem parece que você tem diabetes. E aí, é isso que acontece, né? Não dá pra gente olhar e falar assim, você tem diabetes. Então, precisa fazer os exames, precisa ter esse cuidado com a saúde, né? Esse acompanhamento sempre com médico, nutricionista, porque ela é silenciosa. E a diabetes tipo 1, na verdade, ela já tem mais os sintomas mais prominentes, né? Que aí a pessoa consegue descobrir, né? Os pais têm que ficar muito atentos, né? Porque observou esses sintomas, tá urinando muito, bebendo muita água, com muita fome e perdendo peso, então a gente já, e alguma cansado, tem alguma coisa errada. Então hoje a gente consegue fazer um exame de glicose, a gente já consegue ver se está tendo alguma alterações. Claro que tem que ter no mínimo ali 3 exames alterados para ser diagnosticado, mas a gente já consegue observar o que está acontecendo, né? Já no tipo 2, ele já vem com esses sintomas, então muitas vezes, tá comendo muito, e aí tá muito relacionado ao sobrepeso. E aí ele emagrece um pouquinho, ele tá feliz, porque bem, né? Tô emagrecendo, que né? Bom, né? Que bom. Mas esse cansaço, bebendo muita água, a visão começa a ficar um pouco mais turva. Então, percebeu esses sintomas? Procure um médico. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sintomas e não achar que é da correria do dia a dia também, Sim, né? Com certeza. E o tratamento da diabetes tipo 1, né? A gente consegue fazer com a contagem de carboidratos, né? E o uso da insulina. Isso. Né? E como que é esse tratamento? Tratamento do diabetes tipo 1, ele tem que tomar insulina diariamente e monitoração da glicemia diariamente, várias vezes ao dia. Então, ou ele faz a ponta de dedo. Então, antes de todas as refeições, o ideal é estar fazendo a medição para ver quanto está essa glicemia e a contagem de carboidrato. Então, ele tem que ver quanto que aquela alimentação tem de carboidrato para ele estar fazendo a aplicação da insulina para estar fazendo aquela refeição. A contagem de carboidrato, ela nos traz muita liberdade para estar comendo o que a gente quiser, né? Então, muitas vezes, antigamente falava assim, ele é diabético, ele não pode comer isso. Ele não pode comer um doce, ele não pode comer... Então, até hoje, às vezes eu escuto, se eu estou em algum lugar, se eu estou numa festa, eu vou comer um brigadeiro, falar, você não pode. Tem gente que fala assim, você não pode, você tem diabetes. Não, eu posso, eu aplico insulina para comer. Claro que eu não vou comer isso todos os dias, mas a gente tem essa liberdade do momento que eu quiser comer, eu posso sim comer, desde que eu aplique insulina, faça a contagem de carboidrato, tudo certinho, né? Mas a contagem de carboidrato, eu falo que ela é essencial
para a gente ter um autoconhecimento ali de qual que é o impacto dos alimentos no nosso corpo. Então, quando a gente começa a entender a contagem de carboidrato, quanto de carboidrato que tem um alimento, então a gente começa a fazer escolhas melhores. Porém, o que acontece hoje é as pessoas ficam muito só pensando no controle glicêmico. E a pessoa com diabetes, ela tem uma vida, um corpo além do diabetes. Sim. Então, né, eu falei, eu posso comer o que eu quiser, mas a gente vê pessoas comendo só pão e não nutrindo, né? A gente sabe quanto é importante a nutrição, com certeza, né? A gente precisa das vitaminas, dos minerais, de proteína, né? Exatamente. Então, esse equilíbrio nutricional, né? Nós, como Nutri, sabemos o quanto é importante para uma saúde como um todo. Então, não olhar só para o controle glicêmico, mas como eu estou nutrindo o meu corpo além do diabetes. Porque às vezes a pessoa está comendo a quantidade de carboidrato que ela tem que comer realmente, certinho, fazendo esse controle glicêmico certo, mas não está comendo, ingerindo vitaminas e minerais que são essenciais para o metabolismo, né? E até para a doença, né? Exatamente. E essa deficiência nutricional, ela impacta na ação da insulina que o paciente toma, na absorção dessa insulina. Então, assim, o nosso papel de equilibrar uma alimentação de um paciente diabético, além da contagem de carboidrato, é muito importante, porque não é só o controle glicêmico, né? Nós temos que pensar na nutrição como qualquer outro paciente, né? Não só olhar ali para o controle glicêmico. Sim. E quais são, assim, os minerais e as vitaminas que são importantes, assim, na questão da ação da insulina no corpo? Vitamina D, zinco, magnésio, selênio são as principais vitaminas que fazem a absorção e a ação da insulina no corpo, tá? E tem os antioxidantes também, que são fundamentais, porque por melhor controle que nós temos, em algum momento nós vamos ter essa glicemia um pouco mais alta, um pouco mais baixa, e isso leva a excesso de radicais livres, né? Então a gente precisa introduzir alimentos antioxidantes para reduzir esses radicais livres, né? Então, que são muito importantes, que é a vitamina C, né? Vitamina A. Então, tem outras vitaminas aí. Eu falo que é como qualquer pessoa, né? Sim, qualquer pessoa que tem uma alimentação saudável, né? Exato. A gente tem que ter tudo isso para o corpo funcionar bem, né? Hoje nós vivemos num estresse que aumenta os radicais livres. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente vive hoje com produção excessiva de radicais livres, né? Às vezes as pessoas perguntam, todo mundo precisa tomar vitamina e minerais, fazer essa complementação? Muitas vezes sim. Né? A maioria das vezes sim. A maioria das vezes. Por quê? Porque a gente não consegue comer tudo na dieta que a gente tem hoje, né? O solo, ele hoje em dia é muito pobre, né? Então, às vezes não tem todos aqueles minerais e vitaminas que a gente precisa. E o estresse que a gente vive, na vida que a gente vive hoje, a gente produz muitos radicais livres, né? Dorme pouco, né? Vive estressado, que o estresse é um dos maiores produtores de radicais livres, né? Com certeza. E eu vi no seu Instagram que você colocou assim, são 10 fatores, né, que influenciam na glicemia, além da contagem do carboidrato, né? Isso. Quais são eles, né? Falo 10, mas eu acho que são os principais. Fala os principais, Porém, sabia que são 49? Nossa! 49 fatores, assim. Tem estudos que demonstram 49 fatores que interferem na glicemia. Então, o sono, né? O sono é uma coisa que interfere no controle da glicemia. Menstruação, período menstrual. Questões hormonais, então fase de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, então tem os fatores hormonais. Tempo de ação, de aplicação da insulina. O estresse. Tá? Então são vários fatores, a ordem como você come também, que você ingere esses alimentos vai interferir no impacto na glicemia. Então, começar a alimentação geralmente com uma fibra, proteína, e depois o carboidrato vai alterar a absorção dessa glicose. A quantidade de carboidrato é o mesmo, mas a absorção é diferente quando você inicia com umas fibras, com gordura, proteína. O estresse, eu não sei se eu já falei. O estresse. Você falou lá no seu Instagram do fenômeno do alvorecer. Fenômeno do alvorecer, isso. Que é o pico do cortisol que a gente tem pela manhã. Então, mais ou menos umas 8 horas da manhã, né? Isso.
Ele vai das 4 às 8 da manhã ali, a hora que a gente começa a iniciar esse pico, o fenômeno do alvorecer. Então, isso também é uma coisa que interfere muito. E com o controle... Porque, na verdade, aumenta a glicemia, que né? aumenta a glicemia. Porque a liberação, você está acordando. Né? Então, muitos pacientes às vezes falam assim, mas eu mal acordei, coloquei o pé para fora da cama, já a glicemia já estava em 100, foi para 180. E isso acontece mesmo, tá? Porque, na verdade, se você for pensar, é a hora que o seu corpo vai precisar de energia. Então, a glicose serve como fonte de energia para as nossas células, né? Produzirem energia. Então, é a hora que a gente acorda, que o cortisol vai ser liberado e a gente precisa de mais energia. Daí dá aquele pico de glicose, né? E aí eu vou falar que a importância para o paciente perceber isso, o uso do sensor. Então, o monitoramento contínuo, hoje tem os sensores de glicemia. Hoje no Brasil nós temos o Libre, que ele monitora a glicemia por 24 horas. Então, ele faz esse monitoramento e a gente consegue, dura 14 dias esse sensor, e a gente consegue observar. Então, o paciente, ele passa a noite inteira bem. Chega às 6 horas da manhã ali, a glicemia começa a aumentar. Então, você já vê que não foi alimentação, ele não comeu nada, ele simplesmente acordou, ou às vezes até ele dormindo. Ele já começa a ter esse aumento da glicemia. Por conta do aumento do cortisol. Por causa do aumento do cortisol. E aí, como funcionam esses sensores, né? Porque antigamente não tinha, né? E o sensor ele só monitora a glicemia. Então, a aplicação de insulina você ainda tem que fazer, mas o sensor ele só vai monitorar a glicemia. Então, como eu falei, antes era na tirinha, então não tinha nem a ponta de dedo. E aí depois passou a ter a ponta de dedo, que é a fitinha, que você faz um furinho no dedo e vê quanto que está a glicemia naquele momento. E hoje agora tem os sensores de uso contínuo. Então, ele monitora a glicemia durante 24 horas por 14 dias. Então, ele dura 14 dias e ele monitora. Então, isso o médico consegue abaixar no computador e ver o gráfico dele, forma um gráfico de como ficou a glicemia dele por essas 24 horas nesses 14 dias. E o paciente também, ele consegue ver isso no aparelhinho ou no próprio celular. Ele consegue ir monitorando essa glicemia por 24 horas. Então, ele está sentindo alguma coisa, ele olha no celular, ele já consegue ver como está a glicemia. A glicemia está alterada, está baixo. E isso é muito bom, né? Porque aí a pessoa consegue, o nutricionista, por exemplo, que acompanha essa pessoa, né? Ver quais são os alimentos que ela está ingerindo naquela refeição, que pode ter aumentado, né, ou não. Com certeza. Para nós nutricionistas, fazer o ajuste do cardápio, pegar esse controle. E aí eu peço muito, que é difícil dos pacientes fazerem, porque é chatinho, mas o diário de tudo que ele comeu no dia. Então eu falo, pelo menos 3 dias é fundamental, uma coisa chatinha, mas é fundamental até para o paciente conhecer. Falar, nossa, aquele dia tal horário, e a gente consegue ver no gráfico ali o impacto glicêmico que deu. Então, tal horário, eu comi aquilo. Então, a gente fala, vamos trocar? Talvez, não é que você tem que deixar de comer esse alimento, mas talvez outro momento do dia. Então, vou consumir menos carboidrato de manhã, que já tem o pico do cortisol. Sim. Vamos colocar um alimento com mais carboidrato proteína, à tarde, gordura, né? E vamos colocar mais proteína e gordura de manhã. Então, isso nos dá, é uma ferramenta, eu falo, de trabalho e de passar qualidade de vida para o paciente muito boa. E quais são, assim, os sintomas que a pessoa pode ter de uma diabetes não controlada? Isso envolve o emocional. Então, porque eu falo que toda vez que a gente olha uma glicemia que eu não estou conseguindo controlar, aí é como se a gente estivesse fazendo mal para a gente mesmo. Então, o diabetes também ele afeta muito o emocional. Porque o tempo todo eu tentando ter controle de tudo, né? Então, eu estou tentando controlar. E quando a gente não consegue ter esse controle, a gente fala, nossa, peraí, eu estou me matando, né? Eu olho um número alto, eu falo, eu estou acabando comigo mesmo. Ninguém quer acabar com a gente mesmo, daí né? É aquele sentimento de culpa, né? Então, o acompanhamento multiprofissional, ele é muito importante. Então, a questão emocional pode ser afetada, o cansaço. Então, o cansaço é quando a glicemia está muito, sobe e desce. Porque quando você tem uma hiperglicemia, ali já vem o cansaço. Então, é como se aquela glicose não está entrando para as células. Então, você não tem energia no corpo. Então, cansaço. Então, aquela pessoa que só quer, não tem disposição, ela só tem vontade de ficar deitado. Então, isso também acontece. A hipoglicemia, ela leva a essa falta de atenção, porque daí também não está entrando glicose para as células, então essa falta de energia, né? Então, esses são os principais sintomas. E, claro,
A longo prazo, se não se cuidar, aí pode vir uma retinopatia diabética, que é o problema nos olhos, então complicação oftalmológica, problema renal, então... Que é muito comum, né? Muito comum. Problemas cardíacos, má cicatrização, então uma feridinha que ali não cicatriza, problemas nos pés, circulação. Né? Então, o diabetes, se ele não controlado a longo prazo, ele pode levar a essas complicações. Sim. Que eu acho que antigamente era mais comum, né? Muito. E hoje em dia eu acho que já está melhor, né? Ou não? Está melhor, mas com certeza, assim, hoje nós temos muitas informações, então está melhor, mas o acesso ainda não está para todos. Então... E assim, quando a pessoa ela descobre que ela tem diabetes, esses sensores, né, a insulina, tudo isso são medicamentos caros, né? Sim. São insumos caros, né? Sim. E como que ela faz para ela conseguir esses insumos na saúde pública, né? A saúde pública, eles têm que fornecer os insumos, porém, nem sempre as melhores insulinas, tá? Não são todas, isso vai muito de particularidade de cada cidade, qual cidade que fornece. Então, hoje nós temos ali São Sebastião, acabou de iniciar, então todas as crianças, eles vão ter a melhor insulina hoje, sem precisar entrar com ação judicial, nada. Então, a criança vai ter direito e foi colocado livre para as crianças. Que legal. Que é o sensor. Que é o sensor. Hoje, no Brasil, são pouquíssimas cidades, então, se eu não me engano, tem umas 3, 4 cidades só, que tem esse projeto, né, de todas as crianças poderem usar o sensor. Mas a ponta de dedo para diabetes tipo 1, que é as tirinhas, o SUS tem que fornecer. Tá. A insulina, nem sempre, tem vários tipos de insulina, então, mas ele tem que fornecer a insulina e as tiras eles têm que fornecer. Tá. Daí mas você tem que entrar com... Você tem que entrar com pedido, você tem que passar pelo SUS, tem que entrar com pedido, tá? E tem os casos de entrar com ação judicial mesmo. Então, você contrata um advogado e você, com um laudo médico, você leva até vai entrar com um pedido para a prefeitura justificando que você precisa daquele tratamento. Entendi. E aí vai do juiz ali, né, dizer se aquela pessoa tem que receber, pode receber ou não. Mas é difícil ou não? Não é tão fácil, não. Não é tão fácil. E eu acho que o que falta mais né, no SUS, assim, além de entregar os insumos, é a educação. A educação em diabetes ainda é muito falha. Então, nós como nutricionista, como é que a gente vai avaliar toda uma paciente? Imagina a gente abrir o computador, entrar, ver... É coisa rápida, mas no SUS uma consulta de 5 minutos. Não dá. E mostrar para aquele paciente os alimentos, explicar a ação dos alimentos, tentar identificar com ele o que está acontecendo, explicar o tempo de ação de insulina. Então, que isso é muito importante, que é o autoconhecimento para a pessoa poder fazer no dia a dia dela, né? Então, precisa esse tempo de educação. E educação nas escolas. Então, hoje o que acontece muito também são nas escolas, os professores, quem está ali, a equipe da escola, nem saber o que é o diabetes. Então, observa aquela criança que ela está ali com dificuldade, muitas vezes está fazendo uma prova, ou uma dificuldade de aprendizagem e não sabe o que está acontecendo. Mas muitas vezes ele está com uma hipoglicemia no meio de uma prova. E isso acontece, tá? Parece uma coisa, deve ser muito pouco. Não, acontece com frequência. Já tive casos de paciente que a mãe não podia entrar na escola para fazer a ponta de dedo, que é para ver quanto está a glicemia. Sim, que absurdo, a criança né? tinha que sair no portão para a mãe estar fazendo. Então, a escola não deixava essa mãe entrar. Entendi. Agora, imagina tirar essa criança, você que tem filho, imagina tirar essa criança da sala de aula para ir lá. Então, o uso do sensor diminui isso. Que aí então, não vai precisar fazendo ele vai pegar dedo, né? o aparelhinho e ali já vê na hora. O próprio professor pode passar, já viu, ele não parou a atividade dele, ele continua, né? E Fora poder tomar uma atitude. Né, de acordo com a glicemia dele ali, conseguir ter uma conduta, né? Ou come, ou aplica insulina, ou não precisa fazer nada. E eu acho também esse controle mais apurado, assim, que o sensor dá, faz com que exista poucas oscilações, né, de glicemia e tal, e cause menos desgaste no corpo, né, metabólico, né? Porque se você vai
fazer a ponta de dedo. Demora, mas toda hora que você está fazendo, né? Você vai fazer de tempos em tempos, assim, e durante o dia. Imagina toda hora você ficar furando o dedo. Né? E aí aumenta muito a insulina, né? Depois abaixa, depois aumenta. Depois, essas oscilações, Essas né? oscilações é o pior, tá? É o que traz mais complicações do que eu falo que, assim, um tempo no alvo. Hoje se fala muito do tempo no alvo. Então, essa glicemia, o ideal é ficar de 70 a 180. Sempre numa média, Sempre ali na média. Então, aquele paciente que fica com uma glicemia dentro desses 70, 180 a maior parte do tempo, ela tem um risco muito menor de desenvolver complicações, reduz muito, do que aquele paciente, né, aquela pessoa com diabetes, que ela fica com 80, daí vai para 300, daí cai para 70 de novo. Esse sobe e desce causa um desgaste metabólico muito grande, né? E com o sensor, deu para ver que eu sou fã do sensor, né? Não, mas é ideal, né? É o ideal, né? O médico consegue fazer ajustes de doses de insulina, então nós, como nutricionista, consegue ajustar a alimentação, então tem um impacto menor aí na vida do diabético. A ação da insulina, ela é diferente nas pessoas? Sim. Então vamos lá. Tem insulina com vários tipos de ação, então começa por aí. Então tem insulina que ela começa a agir com 5 minutos, tem insulina que começa a agir com 1 hora, então tem vários tipos de insulina, tá? E a ação também é diferente. Então, pega uma pessoa mais magra, atleta, que faz esporte, a ação da insulina geralmente vai ser muito mais rápida. Agora, pega um paciente sobrepeso, uma pessoa uma pessoa diabética que tem sobrepeso, que ela não é sedentária, está com deficiência de nutrientes, de vitaminas, de minerais, essa ação da insulina vai ser diferente, ela vai ser mais lenta. Então, ela demora mais para fazer efeito, né? E além de demorar mais para fazer efeito, também é diferente o quanto uma unidade de insulina reduz da glicemia em outra pessoa, em mim. Isso é muito pessoal. Então, o fator de sensibilidade da insulina é diferente em cada um. E na diabetes tipo 2, né? Na verdade, quando a pessoa descobre que tem diabetes tipo 2, geralmente o médico indica um nutricionista, né? Porque tem muito mais relação com o estilo de vida da pessoa, né? Apesar de ter os aspectos genéticos também, né? E aí, geralmente, ele indica um medicamento para diminuir ali a glicemia, que não é insulina, né? Uma metformina, né? Quando a pessoa precisa tomar insulina, quando ela tem um descontrole muito grande, né? O que acontece? Imagina que o pâncreas dela ele produz insulina, só que com o estilo de vida, então geralmente não é regra, tá? Um sobrepeso, essa absorção da insulina não está sendo feita. Não está conseguindo passar essa glicose, essa absorção, essa conexão da insulina com os receptores de insulina e a absorção dessa glicose não está sendo feita. E aí o pâncreas, ele não entende isso. Ele continua produzindo muita insulina. Né? Porque a glicose não está entrando, não né? entrando, ele vai trabalhando. Chega uma hora que ele fala assim, cansei, vou aposentar, não vou produzir mais, né? E aí é a hora que para essa produção de insulina e aí o paciente diabético tipo 2, ele vira insulino dependente. Então não é que o tipo 2, também muita gente fala isso, o tipo 2 pode virar tipo 1, não. O tipo 2 vira insulino dependente. Então ele precisa entrar com insulina. E muitas vezes... Pode falar. Não, e muitas vezes pensar que o tipo 2 ele pode ser evitado. Não, então isso que eu ia falar, gente, assim, né? Até um absurdo, né? Você chegar para uma pessoa de diabetes que tem diabetes tipo 1, pensar que o do tipo 2 ele tá ali porque parte da culpa dele, né? Assim, sim. O estilo de vida dele que não foi correto, né? Ele tem geralmente exagera na alimentação, não faz atividade física, né? Ingere muita bebida alcoólica, né? Com certeza. É ruim falar isso, mas é uma escolha, né? Muitas vezes é uma escolha, que a gente sabe que não é fácil, né? Mudar o estilo de vida não é fácil. Então, por isso que muitas vezes, maioria das vezes, ele precisa de uma orientação de uma nutricionista, né? Porque se alimentar bem pode ser gostoso, né? E até assim, dependendo da pessoa, né? Às vezes a obesidade mórbida, né? Precisa de uma cirurgia, às vezes, realizar uma cirurgia bariátrica, né? Porque às vezes a pessoa chega num ponto que, para evitar todos esses tipos de doença, uma cirurgia
Então, assim, o que a gente pode falar, né? O que a gente pode pensar é na prevenção mesmo. Na prevenção, né? E buscar não chegar, ajuda, né? É não deixar e achar que eu sou assim mesmo, né? Não. E eu falo que ninguém é obeso porque quer, né? Então ele precisa, a maioria das vezes ele precisa de ajuda, mas o importante é saber que isso tem como ser evitado, né? Tem como a gente prevenir e ser evitado para não deixar desenvolver, né? Então uma resistência insulínica a gente pode deixar e muitas vezes até sair desse diagnóstico de resistência insulínica, né? Mudando o estilo de vida. Na verdade, assim, se você conseguir diagnosticar no começo, né, um diabetes tipo 2, por exemplo, e já entrar, né, com um estilo de vida melhor e fazer a reeducação alimentar e fazer atividade física, você volta, né? Suas células, elas continuam produzindo insulina. Sim. Né? E não chega a ter falência e ter que tomar a insulina, né? Ficar insulina independente, né? E a gravidez para uma pessoa que tem diabetes tipo 1? É normal? Como é que é? É normal, tá? É uma gravidez, eu falo assim, eu tenho 2 filhos, né? Então é uma gestação mais... atenta, né? Então, ela exige um pouquinho mais de cuidados, porque precisa ter um controle glicêmico ainda melhor. Mas, assim, dá para ter uma gestação tranquila, desde que faça o acompanhamento. Então, tem que ter um acompanhamento maior com os médicos. Então, com uma pessoa que vai uma vez no mês, a gente geralmente vai um pouquinho mais. Então, tem mais exames que tem que ser feito para ir acompanhando esse desenvolvimento do bebê. Mas, assim, dá para ter filhos tranquilamente. Normalmente. Eu escutei muito que eu nunca ia poder ter filho, sabe? E aí, depois da minha adolescência... Eu acho que também isso é mais antigo, né? Mais antigo. E eu falo que eu não julgo, não, e não culpo, mas é mais antigo porque as experiências que tinha antigamente, porque não tinha essas informações, não tinha as insulinas que existem hoje, não existe esse acompanhamento da glicemia como existe hoje. Então era muito difícil. A pessoa, às vezes, já entrava na gravidez, né? Quando ela ficava grávida, já não estava bem. E aí complicava mais, né? Exato. Às vezes o rim já não estava tão bom, né? Já estava tudo meio sobrecarregado ali, antigamente, né? E aí quando ela fica grávida, o negócio piora, né? Piora. E assim, a resistência insulínica, ela aparece na gestação. Sim. Então, assim, o controle é um pouco mais... Cada fase da gestação é diferente. É diferente. Então, assim, antigamente, sem insulinas excelentes que nós temos hoje, sem controle glicêmico, então era uma gestação mais difícil, sim, né? E aí você usava também o sensor? Não, o sensor, ele... Na primeira gestação eu não usei, mas na segunda eu já tinha o sensor. O sensor, ele existe faz 6 anos. Aqui no Brasil. Novo, é bem né? novo. Ai, que bom, né? Então, ele é bem novo, assim. Então, minha primeira gestação foi com ponta de dedo mesmo. Eram umas 12, mais ou menos, medições por dia. O dedo ficava... O dedo já não tinha mais sensibilidade nos dedos. Por isso que é importante, né? A gente sempre trocando os dedos aí, não tá fazendo no mesmo, porque realmente, né? Você tá furando. Se for pensar, né? Você tá furando o dedo a todo momento. É um furinho só, mas o tempo inteiro, o tempo todo, né? E são vários no dia. Tem hora que não tem nem mais... onde furar, né? Mas a maioria das pessoas ainda usa a ponta de dedo. Hoje, a maioria hoje no Brasil é ponta de dedo, tá? E isso é uma coisa que precisa ser mudado. Precisa, porque a qualidade de vida dessa criança, principalmente, então, na escola, ela perde as oportunidades, ela precisa ter as oportunidades que outras crianças têm. Então, muitas vezes, numa hipoglicemia, ela deixa de fazer uma atividade física, ela deixa de fazer um esporte na escola, num vestibular, né? Então, são vários momentos da vida que ela pode perder as oportunidades ali por não ter esse controle. A aprendizagem, né? E às vezes ela acha que, não, eu que sou burra, né? Exato. E às vezes não é. Na verdade, o corpo dela ali estava precisando de energia, ela não tinha, estava em hipoglicemia, né? E imagina quantas mães não deixam de trabalhar para ficar em função do filho. Tem muitas mães que elas vão na escola para ficar medindo, elas têm que... Então imagina uma mãe. Mas imagina na escola você não tendo poderia que... Lá dentro não pode?
geralmente a escola não tem uma pessoa que faça isso. São poucas as escolas teria que ter uma enfermeira, hoje, né? Teria que ter alguém que fizesse isso, né? É. Então, imagina a mãe tendo que sair do trabalho. Como é que uma mãe trabalha? Já imaginou você tendo que ir no meio do seu dia lá na escola e volta? E como é que a gente faz, né? Uma pessoa que tem um trabalho, então, que precisa ficar o dia inteiro, não consegue, então, muitas né? mulheres acabam largando o emprego para poder cuidar do filho. Agora, imagina isso, né, para o sistema público de saúde mesmo, o custo que isso gera. Né? Primeiro que o mau controle. Hoje o mau controle do diabetes, ele vai levar a complicações, doenças, né? que gera um custo altíssimo. Então, o custo hoje de hemodiálise é muito alta. Então, falam que no Brasil, em média de 48 mil pessoas novas no ano entram com hemodiálise. E por causa da... 80% por causa do diabetes. Dos casos, né? Uma média de 80% ali por causa do diabetes. E sendo que podia ter sido prevenido, né? E hoje tem filas de hemodiálise. Então, imagina a pessoa na fila ali do SUS para conseguir fazer uma hemodiálise. E hoje uma pessoa com o rim não funcionando, né? Não vive. Então, não tem outra alternativa. Se um acompanhamento da glicemia e uma educação em diabetes pode evitar tudo isso, por que não investir nisso? Né? Que ficaria muito mais barato. Muito mais barato. Então, o custo de uma injeção hoje para retinopatia é altíssimo. Então, para não deixar ficar cego, né? Então, que quando tem a complicação, por falta de conhecimento. Então, quando tem a complicação, muitas vezes é por falta de conhecimento, por falta de tratamento adequado, de insulina adequada, de monitoramento adequado. Então, isso gera um custo muito mais alto. Então, é importante a gente tentar levar essa informação, né? E que o sensor ele pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Mas, assim, é muito burocrático o negócio? Será? Porque, assim, se você for pensar na lógica, era melhor você ter essa prevenção, ter um sensor, do que ficar, né, sobrecarregar todo esse sistema público no final, esse né? Caos, né? Vai gerando um caos ali. E até mesmo, só voltando ali no custo, pessoas que entram aposentam mais cedo. Então, é um custo muito mais alto. Então, quantas pessoas não entram com afastamento por complicações, né? Então, tem aquela aposentadoria, né? Antecipada, né? Assim, que sem trabalhar, né? Sem trabalhar. Então, isso vai gerando, né? Um custo muito alto. Mas é burocrático, sim. São várias crianças aí que eu vejo entrando com pedido e muitas vezes é negado. Porque eles falam que eles dão... Porque por fornecer as tiras, eles falam que eles dão uma forma de tratamento. Sim. Então, o tratamento ele é dado, mas não o tratamento que seria o ideal. O ideal. Né? Então, a justificativa deles é que o tratamento ele é fornecido pelo SUS, que são as tiras e as insulinas, mas nem sempre é o ideal. E qual é a prevalência de crianças com diabetes? De diabetes no geral, no mundo, chegando a 10% da população. É bastante. Não, no mundo não, né? No Brasil, 10% da população. E aí, em diabetes tipo 1, ainda esses dados são muito... ainda não obscuros. Exatamente. Então, diz ali que, vamos dizer que 90% é tipo 2, tá? Então, é um número menor. Tá. Bem menor, do tipo 1. E, na verdade, se a gente fosse pensar no ideal, seria uma educação mesmo alimentar na escola, né? Eu acho que tinha que ter, independente do diabetes, independente, assim, a alimentação ela é tão importante, a nutrição é tão importante que as escolas elas tinham que ter essa matéria, né? Essa disciplina na grade curricular, né? Tinha. Porque hoje, o que acontece, né? Muitas vezes quer mudar a alimentação daquela criança e as outras crianças não entendem. E, na verdade, teria que ser uma alimentação para todos, né, de uma forma melhor. E teria que ter essa grade para as crianças entenderem o que é uma alimentação saudável, né? Para todos entenderem o que é uma alimentação saudável. Sim. Isso, com certeza, a educação nutricional deveria existir. E se você for já pensar assim, né, na merenda escolar, né, nas cantinas, até em escolas particulares, a gente vê, né? Você vai na cantina, é salgado, é chocolate, é bala. Eu já escutei algumas escolas falar que se não colocar açúcar, as crianças não tomam. Não come. Se não colocar açúcar no suco,
suco. Não toma. As crianças não tomam, então eles colocam açúcar. Meu filho às vezes fala assim, não, se não for isso, eu não como. Eu falei, então tá bom, então você não come, você vai morrer de fome, então. Né? Porque assim... Então bebe água, né? Não vai tomar o suco, então bebe água. E assim, a gente tem que ter um pouco de... até... um punho mais forte, assim, pra gente conseguir chegar a criança num caminho é moldada, do meio, né? É. No caminho do meio. Não precisa ser lógico, radical. Exatamente. Né? Mas e mudando esse paladar também, né? A cantina, geralmente as cantinas são terceirizadas, né? Daí se não tiver aquilo, não vende direito, né? Então, acho que a gente tinha que ter uma política mais, né, incisiva ali para ter uma qualidade melhor, né? Para as crianças. E aí isso tudo mudaria. A criança com diabetes, por exemplo, ela não seria tão diferente, né? Sim. É o para todo mundo, né? É o que todo mundo deveria, sim, na verdade. O mais saudável, né? Eu falo isso, que a alimentação do diabético é uma alimentação que todos deveriam ter. Sim, né? porque é uma alimentação saudável. Esse seria qual que é a dica, assim, ou que você daria para as pessoas, né, que hoje descobrem que o filho tem diabetes tipo 1, né? Para elas terem uma maior tranquilidade, né, nesse cuidado com o filho. A dica que eu dou é busque informações, mas saiba onde buscar. Porque muitas vezes quando a mãe descobre, ela vai buscar informação em tudo quanto é lugar, né? Principalmente no Google. E aí ela fica perdida. Então, assim, busque informações, busque um endocrinologista, uma nutricionista, psicólogo. Eu falo que hoje, assim, precisa... E um educador físico. E alguém que entenda sobre diabetes, para passar um exercício físico, que ele entenda, que ele saiba quanto que pode começar uma atividade física ali na glicemia, então que muitos também não sabem. Então, busque orientações, informações especializadas em diabetes. O diabetes não é simples, porém eu falo que a gente tem uma vontade de viver enorme. Então, busque informações e que a gente dá para ter vida normal. Claro, com muito mais cuidado, mas a gente tem vida normal. Sim, e aí você acaba tendo uma vida, a gente, mais saudável. Mais saudável do que muitas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente se cuida mais, né? Então, assim, observar os sintomas, então, tanto no tipo 2, então, tanto para adultos, observou esses tipos de sintomas que eu falei, nas mães também com criança, busque, não deixe. Então, quanto antes a gente... é diagnosticado, principalmente na criança, ela evita de ficar numa UTI. Então, por isso que novembro é o mês do diabetes, conscientização no mundo de diabetes. É o Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro. E essa conscientização é para trazer isso. Então, esses sintomas que muitas vezes a criança tem. E aí, busque uma ajuda médica, porque ele pode evitar ficar numa UTI, ele pode evitar algumas complicações se vai deixando, sabe? Então... E eu acho também, a gente falou bastante do diabetes tipo 1, né? Mas assim, conscientizar as mães também, né, nas crianças que são obesas ou sobrepeso, que podem desenvolver um diabetes tipo 2, né? Sim. Se tiver mais cuidado, ele vai evitar de ter que no futuro tomar insulina, né? Ser Sabrina, independente, como né? a gente está vendo, né? As crianças hoje, assim, com uma obesidade. Antes achava que a resistência insulínica era só em adulto, mas não. Hoje a gente vê as crianças, né? Isso é muito importante também, tá? Com essa conscientização. E lembrando que o diabetes tipo 1, ele pode virar o tipo 2, ele pode desenvolver, que na verdade é uma resistência insulínica. Então, se ele não cuidar, se ele só contar carboidrato e se alimentar mal, ele pode virar obeso e pode gerar uma resistência insulínica. E aí complica mais ainda. Complica mais ainda. Então, o tratamento dificulta. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei nosso papo. Também aqui. adorei. Aí você está super convidada para voltar, tá bom? Obrigada. É um prazer falar desse assunto que eu vivo faz quase 30 anos, né? E que a gente precisa de informações sobre, né? Porque muita gente não tem essa informação. E levar, né? essa conscientização, essa informação é muito importante. Tá obrigada. Obrigada a você. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.